Justiça decreta mais uma vitória dos aposentados na revisão da vida toda. E eu tenho duas ótimas notícias na mesma decisão para trazer para vocês. A primeira diz respeito a uma questão de cálculos que você pode vir a enfrentar também no seu processo. E a segunda é sobre o trânsito em julgado do tema 1102 do STF, revisão da vida toda. Então, vem comigo, eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos. E sem perder tempo, pessoal, olha essa palavra de hoje. Portanto, eu digo: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Comente amém para essa palavra de Mateus, um dos livros mais belos da Bíblia, essa sabedoria eterna, independentemente da religião. Deixe essa sabedoria entrar na sua casa, pessoal. Porque olha só, mesmo se a gente se preocupar muito, isso não vai acrescentar nem uma hora de vida. Pelo contrário, estudos indicam que a preocupação, o estresse excessivo podem nos prejudicar o coração, prejudicar a mente e a própria memória também. Então, respira fundo que vai dar tudo certo. Se nem as aves que não plantam, não colhem e mesmo assim não lhes falta comida, que dirá para você? Deus vai conceder a vitória e você vai estar vivo para aproveitar tudo que você colheu. Tá certo? Que tudo que você plantou, você vai colher. Vem comigo, pessoal. Olha só, o que saiu aqui no Conjur, consultor jurídico recomenda a leitura desse portal para você se manter bem informado. O aposentado tem reconhecido direito à revisão da vida toda, mesmo sem os cálculos. Esse artigo pelo Dr. Renan Xavier. Olha só, considerando que é desnecessário, ou seja, não é necessário aguardar o trânsito em julgado da ação para aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a segunda turma recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais deferiu o recurso de um aposentado mineiro que reivindicava o direito à revisão da vida toda, baseado em informações do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Você tem que juntar o CNIS quando entra com o processo, tem que juntar os cálculos também. Olha só o que aconteceu, nesse caso deu certo, mas eu vou falar o tempo que esse aposentado perdeu e você não tem tempo a perder. Então você já fica sabendo disso aqui, pessoal. Sem apresentar uma planilha de cálculos, o autor da ação pediu a revisão da RMI, renda mensal inicial do seu benefício, por tempo de contribuição, com a inclusão de todo o período contributivo, mas teve o pedido negado em primeira instância, apesar do STF ter validado a revisão da vida toda. Em dezembro do ano passado, o STF firmou a seguinte tese segurado, que implementou as condições depois de 99 e antes da emenda constitucional 103, não é ter se aposentado, é ter implementado condições, tá? Tem o direito a optar pela regra definitiva. Eu estava lá, vocês sabem disso, presencialmente a poucos metros dos ministros na revisão da vida toda. E o relator da segunda turma recursal, juiz federal Carlos Henrique Borliedo Haddad, lembrou que, embora o aposentado não tenha apresentado uma planilha de cálculos, ele juntou o CNIS, documento que apontou sua filiação ao regime geral em 74, tinha vínculo de emprego anterior a 94. E olha só, sendo assim, a revisão pode revelar-se mais vantajosa. Então, o INSS vai ter que pagar os atrasados com juros e correção monetária. Agora, pessoal, o que eu chamo a atenção aqui? Ah, doutor, então quer dizer que não precisa mais juntar cálculo na revisão da vida toda? Precisa, gente. Por quê? Porque primeiro que esse pedido ele foi indeferido, ele foi negado, o processo ia ser extinto. Aí teve que recorrer para daí sim a justiça reconhecer, falar, não, ele não juntou os cálculos, mas tudo bem, vamos proceder aqui então, uma nova chance de fazer os cálculos e aí sim deferir o pedido. Então deu certo nesse aqui? Deu certo. Mas olha o tempo que esse aposentado perdeu, pessoal, porque ele entrou, né? Já tem um tempo, a decisão ela manda pagar os atrasados, beleza. Só que olha o tempo que ele perdeu, ele já poderia estar recebendo a revisão da vida toda, ó, faz tempo, pessoal.
Então, ó, isso aqui é a decisão, né? Isso aqui é, ó, a própria sentença, tá? Justiça Federal, tal, tudo certinho, beleza. No caso dos autos, verifica-se que, embora a parte autora não tenha apresentado a planilha de cálculos, juntou o quinis. Então, o juiz de primeiro grau, ele indeferiu o pedido, negou o pedido e ia arquivar o processo. Aí recorreram, né? E então falou que, como ele tem vínculos anteriores a 94, a sentença, os cálculos pode ser mais vantajoso e a sentença deve ser reformada. Só que olha o tempo que esse aposentado perdeu. Né? Mas olha que interessante isso aqui e vale para todo mundo. Ressalta-se que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado. Olha aí, pessoal, o STJ e o STF já decidiram nesse sentido. Então, ele condena o INSS a pagar as parcelas de atraso, né, observada a prescrição quinquenal. Então, né, olha só, ele concedeu a revisão da vida toda para alguém que se aposentou em 2011, pessoal. Olha isso aí, tá? Ó, presta atenção. Só que ele limitou o recebimento aos últimos 5 anos de atrasados a contar da entrada da ação. Então, cada mês que você deixa de entrar é um mês que você deixa de receber, sem confundir prescrição com decadência. Por exemplo, esse aposentado se aposentou em 2011, né? Começou a receber 9 de dezembro de 2011, tá certo, pessoal? Então, beleza, deu certo aqui? Deu certo, pessoal. Sem cálculos, deu certo. Mas o que eu sempre falo para vocês? A necessidade de cálculos é justamente para, primeiro, nem correr o risco do seu processo ser arquivado. E segundo, olha o tempo que esse aposentado perdeu. Então, deu certo? Tá, deu certo, mas você tem tempo a perder? Você não tem tempo a perder. Então, o bom advogado, ele já vai juntar todos os documentos, vai juntar planilha de cálculos, vai juntar tudo que precisa. Porque na hora que chega o juiz para julgar o seu processo, imagina, ele chega e fala: ih, tá faltando cálculo, tá faltando documento, tá faltando alguma coisa. Ele vai proferir um despacho ou uma sentença arquivando seu processo, como foi o caso, ele queria arquivar, mas aí recorreu. Mas no mínimo vai proferir um despacho e vai falar: olha, intime-se a parte autora para juntar os cálculos ou então para juntar os documentos e no prazo de tantos dias. E aí seu processo vai lá para o final da fila. Então você esperou todo esse tempo, a hora que o seu processo bateu na porta do juiz, você foi lá para o final da fila. Vai receber ainda? Vai, só que, né? Olha o tanto de tempo que esse aposentado já poderia estar recebendo. Vocês entenderam? Então, eu alerto isso aqui porque a gente precisa aprender com o que acontece com os outros também. Se você está vendo que os outros estão batendo na porta do juiz e voltando, então você precisa ver o que aconteceu nesse processo para o seu processo. A hora que chegar a sua vez, chegar na mesa do juiz para julgar, ele não voltar para trás, ele ter a sentença e você poder receber. Você precisa dessa sentença. Mesmo a tutela de evidência, eu vou falar isso, né, mas os juízes eles têm decidido, sim, de forma favorável em relação à tutela de evidência, tem, só que não é aquela decisão liminar de urgência. Eles aguardam, eles deferem esse pedido na sentença. Por quê? Porque aí se o INSS recorrer, aí pelo menos o aposentado ele já vai recebendo o reajuste mensal. Aí sobre os atrasados depois, né, é o que eu falo, aí divide-se em RPV e precatórios, eu falo sobre isso nos outros vídeos. Pessoal, vamos aprender com o erro dos outros. Não deixa de juntar cálculo. Deu certo? Deu, mas olha o tempo perdido, não é verdade? E segundo, então, desnecessário aguardar o trânsito em julgado. Sobre esse tema, se o seu processo ainda está suspenso, o juiz está aguardando trânsito em julgado, então inscreva-se nesse canal que no próximo vídeo eu vou fazer um dossiê completo, um parecer completo sobre a não necessidade, a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. E sim, com as informações desse próximo vídeo, você vai conseguir fazer o seu processo andar. Você pode informar o seu advogado, você pode você mesmo peticionar, você pode procurar um advogado, você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você tenha esse conhecimento que eu vou soltar no próximo vídeo para a gente não perder o foco aqui. Deus te abençoe grandemente, muito obrigado por estar aqui e comenta. Eu quero a minha
revisão da vida toda. Porque o STF proferiu a decisão. Vocês estão vendo decisões em todo o Brasil. Nós temos processos protocolados em todo o Brasil e tem muita gente já recebendo. Mas e você, já recebeu? Se você ainda não recebeu, então comenta. Eu quero a minha revisão da vida toda. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.